Olá, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje no podcast eu vou estar falando com o Fernando. Fernando trabalha com um negócio fenomenal, absolutamente encantador. E eu tive experiência na minha graduação. Trabalhei muito com plantas medicinais, muito com plantas aromáticas. E o Fernando tem uma bagagem assim sem precedentes. Na realidade, nós nos conhecemos, né, Fernando, no congresso do BETET de saúde mental, depressão e ansiedade. E também dores neuropáticas, e foi um encontro assim, química à primeira vista. O cara é encantador e tenho certeza que você que está me ouvindo agora vai ser bastante acrescentado e vai ter muito valor desse conteúdo de hoje. Se você não está inscrito no meu canal, já vai clicando no sininho, se inscreva aí, deixe seu joinha. E se você foi acrescentado, já preparei para você compartilhar esse conteúdo. Dito tudo isso, Fernando, muito obrigado, querido, pelo seu tempo, sua generosidade, achar a agenda para conversar com a gente, querido. Eu que agradeço, Sam. É recíproco aí a admiração. E eu gostei muito lá do evento do BETET, né? Foi o segundo Congresso de Saúde Mental, estava muito bem frequentado por palestrantes e por pessoas, né? Os inscritos ali eram 770 pessoas. E eu gostei muito da energia transformadora que estava ali, né? Todos em busca de melhoria, né? Isso é um impulso importante para a gente realmente fazer diferença na vida hoje em dia, né? Perfeito. E a sua apresentação foi muito interessante, que você teve aspectos bem técnicos de caracterização, tipos de moléculas, e você falou desse aspecto bem técnico ah, de plantas aromáticas, né, e dos óleos essenciais, e suas propriedades. E o evento, como você falou, quando nós estamos falando aqui, foi um evento sobre saúde mental, né, dor, depressão, ansiedade, né? E tá bem, foi bem interessante a sua abordagem, porque você pegou essa parte da química fina, né? E trouxe isso a um contexto bem atual na questão da saúde mental, né? Como é que aconteceu toda essa sua jornada, né? Uhum. De você trabalhar hoje, ser um dos grandes fornecedores no Brasil de óleos aromáticos, né? De essências e fragrâncias bem seletas aqui no Brasil. Como é que Uhum. isso aconteceu, Fernando? Então, eu sou fruto da geração, né, dos anos 80, quando jovem, né? Fruto do skate, do atleta, né? Do skatista. E eu fui competir na Europa, tal. E lá na Europa me namorei e casei com uma europeia, suíça, e fui morar na Suíça. Mas eu, como brasileiro, né, pude até ser o campeão ali na época do skate. Lá na Suíça eu era surdo, mudo e analfabeto. Então eu fui trabalhar com plantas medicinais e aromáticas, né? E esse trabalho, o dono lá da empresa que eu trabalhava era um visionário, foi o presidente da WWF, do Panda, né, naquela região da Suíça, o World Wildlife Fund. Então ele era um ecologista de primeira, um ativista, uma pessoa que estava muito conectada à planta. E ele faz um trabalho de regeneração da floresta suíça, das estruturas, quando passa uma estrada, né? Ou faz um campo, ou faz um condomínio, ou um campo de golfe, ou uma área escolar, uma área industrial. Então ele era um especialista que trazia as plantas de volta, que eram plantas que traziam os insetos, que traziam os polinizadores, que traziam os predadores e trazia um pouco mais daquela flora e fauna em equilíbrio. E eu, com 20 e poucos anos de idade, achei tudo isso tão encantador, né? E a gente, né, ele, no caso, é um grande especialista em plantas aromáticas, ele chama Peter Richard, né? Ele é o fundador da Winkler e Richards Naturgarten. Vocês podem entrar num site aí, procurar Winkler e Richard, Winkler com um W, né? Naturgarten. E vocês vão ver o trabalho dele, que é um trabalho incrível, né? Foi meu mestre na questão da planta. E eu fiquei apaixonado por plantas e a amizade com ele, o trabalho com ele, por ser brasileiro, depois aprendi a falar alemão e tudo, me rendeu uma bolsa de estudo no Center für Ganzheitliche, que é um instituto de osmologia. E lá é onde eu entendi a funcionalidade, né, do odor no cérebro, né? Porque a osmologia é a ciência do olfato, da anatomia dos órgãos, mas também dos odores. E os odores, eles estão hoje, os odores orgânicos, né, provenientes de um corpo físico, de uma glândula ou de uma secreção, que existe no reino animal, nos insetos, e no mundo vegetal também.
E no mundo vegetal, essa produção aromática que é possível se isolar da planta é o óleo essencial. E numa pirâmide, né, de cheiros, o óleo essencial seria o topo da pirâmide, o mais completo, o mais complexo e o mais rico em moléculas, né? Então, o estudo da osmologia ele é definido em 15 famílias moleculares, né? Ele começa com os ácidos, cetonas, dionas, lactonas, aldeídos, ésteres, éteres, fenóis, terpenos, monoterpenos, sesquiterpenos, né? Então, a gente tem são 15 grupos, e dentro de cada um desse grupo tem milhares de moléculas. Então, o sesquiterpeno, beta-cariofileno, por exemplo, aí vai longe, né? Vai longe, né? E aí a gente sabe, né? Aí acho que o que foi legal lá, que todo mundo sentiu essa visão, né? A Suíça é um país farmacêutico, né? Ali ela tem muita indústria farmacêutica, muita inovação. As universidades suíças têm muitos prêmios Nobel, né? São 27 prêmios Nobel na cidade que eu estudei, né? Então é incrível você estar nesse ambiente com uma visão de mundo, né? E um país pequeno que não pensa em si, né? Ele pensa sempre no mundo, né? Quando faz grandes projetos. Então, essa época eu tinha 28 anos e estudei, aprendi e vi que eu estava com ouro na mão, que eu queria desenvolver isso, né? E aí eu vim para o Brasil, fundei a fazenda lá que você conheceu, fundei a WNF e comecei a propagar o conhecimento e estou propagando ainda até hoje. Só que o conhecimento é algo, como se fala assim, né? Ele tem movimento, né? Ele se desenvolve, ele se expande, ele acrescenta, né? Então, somado, né, ao que eu já trazia, que na época que eu estudei era mais hormonal, né? Não se falava muito de neurotransmissor, né? Nem de receptor na célula, como se fala hoje. Então, há 30 anos atrás, a gente ia mais pelo viés hormonal, e aí começou a evoluir, né? A medicina integrativa, a biofísica, a biologia celular e toda essa conexão com os receptores. Muito conhecimento empírico foi somando em várias áreas, né? E você começa a ter essas áreas de conexões, né? Que acaba tendo conexões umas com as outras, é isso? E aí que eu acho que aí eu tenho, acho que um talento especial, porque como eu tive que explicar isso desde o começo, né, no dia zero, então aí uma coisa foi somando a outra. Então foram várias etapas para chegar onde a gente está, né? A primeira delas foi superar, por exemplo, a visão esotérica que estava ligada à essência, porque hoje a gente tem estrutura científica, né, química, mas a visão esotérica ela atrapalha na questão medicinal, porque você não pode ir lá e simplesmente não ter um respaldo, né, de segurança, não ter o conhecimento das interações. Né? Isso, Então, como já o modelo, né, de medicina, de farmácia, de escola, universidade e tal, existe fundamentalmente, né, baseado em estruturas químicas, né, químicas ou reações químicas que são calculáveis, né, mensuráveis. Então, isso, eu acho que é importante trabalhar em cima dessa base fundamental para poder trazer algo que seja tangível e concreto. Então, as próximas gerações pegam esse patamar e elevam, né? Pegam esse e elevam. Então, assim, só para fechar esse assunto, então eu tive que desenvolver essa habilidade de amarrar as pontas. Então, o que eu fiz, né? O meu perfil profissional como professor também, porque eu montei os cursos de cosmetologia na área de aromacologia, aromaterapia da Oswaldo Cruz, e isso começou por ali em 1998 e depois propagou, né, para a área farmacêutica, farmácia de manipulação, farmácia homeopática e as demais. Aí chegou agora as casas de produtos naturais, as clínicas estéticas, os profissionais, né, de cabelo, de pele, de pé e assim vai indo. Então, a questão é, o óleo essencial é um ativo farmacêutico, pertence ao grupo, né, dos óleos essenciais, as moléculas aromáticas, e esse grupo ele é estudado na farmacognosia e ele tem hoje um respaldo, tem muitos estudos científicos por conta do óleo essencial ser algo do patrimônio genético de um país, né? Então, melaleuca é patrimônio da Austrália, né? O cedro, o patrimônio, cedro Virgínia dos Estados Unidos, grapefruit, patrimônio de Israel, né? A gente tem a copaíba, patrimônio brasileiro. Então, esses países, né, eles acabam incentivando as pesquisas
baseada na biotecnologia, na molécula e no efeito, e isso traz o quê? Traz uma segurança para o desenvolvimento do futuro, né? Aí você soma hoje uma evolução na medicina, né? E nas formas de auferir os danos, né? Tanto genéticos como intoxicações, metais, assim por diante, que estão no corpo, atrapalhando a saúde, né? Então você tem hoje um refinamento nesse diagnóstico, nessa análise clínica, né? E aí a gente tem, do outro lado, uma desaceleração do petróleo, né? Da química oriunda do petróleo e da substância sintética, né? Então, são forças de desenvolvimento que estão atuando hoje no planeta todo, e aí, amarrando essas pontas, eu acho que a gente consegue tornar claro o momento que a gente está, para a gente poder aproveitar o melhor desse momento. Nesse caso, porque assim, numa formulação, nós temos, então, os recipientes, nós temos os ingredientes, nós temos os estabilizantes e ativos, etc. e tal. Os óleos essenciais, eles entram no aspecto de ativos, não é isso? Do ativo. O óleo, ele é o ativo, mas ele é confundido com a fragrância. Porque como ele tem cheiro, a fragrância não é o ativo. Concorda? Então eu tenho uma fórmula, aí eu tenho lá aroma, fragrância, perfume, né? Só que como os óleos têm cheiro e doam o cheiro para a formulação, em muitas formulações eles são vistos como ativo. Então tem prescrição médica na área dermatológica e óleo de lavanda como perfume, sabe? Sim. Que é uma forma de usar um perfume natural, mas ela vai atuar como ativo, porque né, ela tem, as moléculas dela têm atividade no corpo. Uma coisa bem interessante, assim, que nós estamos vendo, aqui, como você falou, tem várias frentes de pesquisa e tal, na área farmacêutica, nossa área aqui, barra nutracêutico, né? Então, assim, há uma busca constante de a gente faz meio que essa linha divisória entre medicamento, suplemento, nutracêutico ali, aquela área meio cinzenta, há uma busca constante. Então, na década de 80, houve essa grande busca em torno das chamadas biomoléculas, né? Você pegar proteínas, né? Isolar para fazer os remédios e tal. Mas, essencialmente, a good old, a velha e tradicional farmacêutica continua, né? Os ativos aromáticos, né? Sim. Que continua sendo ativo, são extremamente estáveis, são bem catalogados, né? Processo de identificação maravilhoso, e você tem assim, um espectro muito amplo de atuação desses ativos, né? Você tem ativos que têm ação antimicrobiana muito forte, né, Fernando? Sim. Se você olhar bem, assim, né, quando a gente pensa nessa evolução, né, a gente ainda não chegou perto do que vai ser o conhecimento e a interação. Por quê? Na prática, né, quando a gente vai testar um fibroblasto ali, o que o óleo faz com ele, e depois para pegar a expressão dos genes que esse fibroblasto produziu, da linhagem dele, né, para ver os fatores de crescimento que estão associados, assim por diante, você está pegando um pedaço, né? Você pega um pedaço ali, porque você está com aquela linhagem específica, testando aquele grupo molecular específico. Quando a gente vai com a molécula isolada, pensando já na indústria, porque o pensamento, né, de isolar a molécula e ter o ativo na sua forma mais pura, sintética ou natural, mas isolada, e o controle, vamos falar do mentol, por exemplo, tá em todas as pastas de dente, né? Eu isolei o mentol da menta. A menta não é só mentol. Vamos falar da odontologia, o eugenol. O eugenol é outra molécula que é do cravo, mas o cravo não é só o eugenol. Mas tudo que a gente tem hoje ainda é um residual de uma época que a gente acreditou que o poder estava numa substância e que o isolamento dessa substância nos previa o controle. Então, você falou muito bem, as proteínas, assim por diante. Por que a gente ainda não chegou no aromático?
mas a proteína agora é mais... Porque a proteína, ela é, vamos dizer assim, ela economiza a energia do corpo, né? Você tendo proteínas ali, adquirindo, você já vai mais para o fim daquilo que você precisa. O aromático, não, ele é o início do metabólico. Ele está ali como reagente, né, metabólico, assim por diante. Então, tem eu acredito, Sam, né, que nós vamos evoluir para entender melhor a manifestação da inteligência intersticial, que é o que faz cicatrizar, por que ele vai e volta, que é uma coisa que está no nosso corpo, que a gente sabe que ela funciona, mas a gente não domina esses aspectos, né? E ela está envolvendo a célula com seus receptores. E quando a gente fala de óleo ou de aromático, né, porque a proteína ela também vai por esse caminho, também chega lá na célula, né, de alguma forma. Mas esse caminho, essa inteligência, eu acho que vai ser o grande salto da medicina e da farmácia. Usar o interstício como o meio realmente interativo com a molécula para chegar no resultado celular. E aí esse universo, né, ele ainda está fechado, ele não está assim aberto. Mas como nós estamos evoluindo, aprendendo mais, porque hoje a gente vê, né, por exemplo, edemas de membros inferiores. Aí você mede lá o corpo, você está intoxicado, está inflamado, né? Você vê que tem um desequilíbrio no corpo. É lógico, uma parte ela está ali no intestino, né? Sendo o intestino como gestor de várias substâncias. E a gente tem essa inflamação aparecendo. Mas o interstício é que está mantendo o inchado e está diluindo ali vamos dizer, a toxina que está causando esse mal. Tá? Inteligentemente está colocando mais líquido para intoxicar menos, né? Então, esse é mais ou menos esse ponto que eu acho que seria o local que a gente tem que estudar. Putz, eu quero usar mais o intestino. A gente usa o fígado, a gente usa o intestino, né? Usa o cérebro, usa os músculos, usa várias substâncias, tal. Mas eu ainda, o sangue mesmo, né, como meio de transporte e tal, mas eu entendo que quando a humanidade entender melhor a inteligência intersticial, que eu vejo que ela é a base fundamental da homeostase, eu acho que aí é que a gente vai ter o grande salto que vai permitir a gente, por esse caminho, alcançar melhores resultados. Quando você fala intersticial, você está se referindo ao aspecto mais local de uma patologia, é isso? Isso, a forma como o corpo se comporta, né, inchando, inflamando, cicatrizando, expulsando, porque nós temos áreas, por exemplo, voltando para a região das pernas, né? Muitas vezes uma úlcera varicosa se forma ali, né? Se forma porque inflamou e se formou e o corpo tem que expelir aquilo, né? E às vezes uma microlesão, uma situação diabética e assim por diante, né? Tudo isso facilita, mas você vê que tem uma alteração orgânica que impacta principalmente esse ambiente, né, em torno dos grupos celulares, né? E eu vejo ele como local, né? Tem a questão local, mas também tem a questão homeostática holística, né? Integral do corpo todo, né? E aí que eu vejo a parte da nutrição, por exemplo, né? Quando a pessoa se sente desinchada, energizada e assim por diante, eu vejo isso. Eu vejo também que, por exemplo, eu tenho muita alergia, trabalho com muito cheiro, então eu sofro com alergia. Se eu pegar pó de cimento, alguma coisa assim, eu sofro com alergia. E eu sinto que meu corpo está reagindo. E durante esse período de reação, que ainda não deu o sintoma mais completo, né? Por exemplo, a congestão nasal completa, eu sinto que ele altera meu humor. E aí eu sinto que quando eu tomo um antialérgico, por exemplo, melhora muito a qualidade de vida, mas é como se o corpo todo estivesse falando, né? E de repente, então quer dizer, né? A ponta do iceberg estava lá, no nariz entupido, mas você está sentindo no corpo todo esse desconforto, né? Nós não somos desconectados, é um corpo só, né? O nariz não está desconectado do corpo, o corpo é um corpo, né? E aí, assim, Fernando, as plantas, é bem interessante isso, porque, assim, às vezes a gente acha que plantar uma planta, por ser aquela mesma planta, você traz de um lugar, traz para outro, às vezes a impressão vai produzir a mesma coisa que é produzido onde foi colhido.
né? Fala um pouco mais sobre isso para o pessoal entender um pouco. Assim, você está falando do aspecto da regionalidade, né? Você comer uma laranja na Bahia é diferente de comer uma laranja no Rio Grande do Sul, né? Elas têm acidez e sabores diferentes, né? E isso é bem lógico também, porque a gente tem, no mundo da planta, eu acho que o fator principal e crucial, né, é a nomenclatura popular. Eu acho que começa por aí, né? Porque você vai usar a planta e tem a nomenclatura popular. Então, capim-limão, chá de estrada, erva cidreira, né? Assim por diante, ela vai ter vários nomes. Só que existem 50 espécies de capim-limão. Todos eles, no nome popular, são todos iguais. Você tem lá o Cymbopogon vinteriano, Cymbopogon scoeranthus, Cymbopogon citratus, assim vai indo, né? No nome científico, você tem essa especificidade. Então, a gente começa por essa especificidade e ela tem um perfil, né? Então, vamos dizer assim, eu pego o óleo de alecrim, eu vou usar ele porque existem quimiotipos, né, desse óleo. Ou tomilho também, ou manjericão, que é muito comum também ele variar. É muito fácil, você sente, nossa, esse manjericão está mais cítrico, a gente fala, esse daqui está mais doce, assim por diante. O que acontece é que essa adaptação da planta, ela ocorre, né, em relação ao lugar, mas ela também ocorre porque o polinizador fica entrando numa planta e entrando na outra, né? Então ele fica visitando. E a planta ela vai se adaptar àquele local, buscando sempre a melhor forma de sobreviver. Então, se tem muito sol, ela faz uma coisa, se tem pouco sol, ela faz outra, se tem muita umidade. Às vezes é pertinho até, tá? Estou em Monte Verde plantando, eu tenho uma plantação que pega mais sombra, ela dá muito menos óleo, e o óleo fica mais escuro. Eu tenho uma plantação que está bem no sol, é o mesmo óleo, a mesma molécula, só que o óleo fica mais claro e dá mais óleo, né? Então, por quê? Porque o óleo ele é feito... Caramba, a incidência solar já muda tudo. Muda porque o sol, né, ele que vai executar o ciclo de Krebs. Então, fazendo a fotossíntese, no metabolismo secundário, vão se formar as moléculas aromáticas. Então, quanto mais sol, mais óleo, né? E aí, o que acaba acontecendo? Quando chove, 4 dias seguidos, e aí no quinto dia faz sol, quando nós vamos colher, a gente tem menos óleo na planta. Tem que fazer uns 3 dias de sol direto, aí é onde você tem mais óleo, né? Então, e aí tem também aquela variação muito grande. Então, quando eu falei do alecrim, por exemplo, quando a gente planta o alecrim num país europeu cheio de calcário, tal, a tendência desse alecrim é ficar com mais cineol, né? E esse mesmo alecrim, quando eu planto num lugar mais úmido, com menos sol, ele tem mais cânfora. Ele tem as duas moléculas, só que ele muda. Ele vai ter mais cânfora de um lado e vai ter mais cineol do outro, e assim por diante. Só que com o tempo, isso virou espécie. Então, já existe a espécie rosmarinus, né, officinalis, canforáceo, que seria o quimiotipo do alecrim. É a mesma planta, se você olhar ela é idêntica, você não consegue ver. Você só vai achar a diferença pelo cheiro, pela cromatografia. Então, e aí tem o outro quimiotipo, que é o cineolífero, né? Aí no tomilho você vai ter o verbenonífero, o cineolífero e o canforáceo também. E o timol, né? No tomilho a gente tem tomilho timol, tomilho cineol, tomilho verbenol, né? Verbenáceo. Então, por quê? Porque a planta também se adapta e depois ela vira uma espécie, entendeu? Ela começa a existir em grande escala. E aí uma empresa começa a trabalhar com isso, difundir isso daquela origem, daquela região, e aí você tem. Então, tem hoje, eu diria que no mundo inteiro, a gente vai ter por volta de 600 óleos essenciais, que a gente estuda, assim, para bater um papo e ler num livro de aromaterapia, já um livro muito bom, assim, vai ter no máximo 100. Porque você nem consegue absorver tanto conhecimento que existe, é muita coisa para você estudar. E se você entra numa lavanda para se aprofundar, eu falo para você vai dedicar sua vida inteira e não chega no fim dela. Né? Porque ela tem muita coisa, tem muita espécie, muita variação, é um universo, né? É um universo em si. Assim como, por exemplo, o tea tree, né? Lá na Austrália. O tanto de coisa que é feito com o tea tree no mundo, você nem imagina, né? Aí você falou o seguinte, então assim, fenotipicamente, histologicamente, eu não vou conseguir diferenciar essas espécies, a não ser que seja
Quimicamente. Quimicamente, é isso exatamente que eu estou falando. A morfologia, ela é idêntica. Que loucura. Poucos traços de diferença, mas quimicamente você vai ver a diferença. Que, como eu te falei, isso foi acontecendo, né? Por quê? Porque o alecrim, a origem dele, primária, é mediterrâneo. Rosmarinos officinalis. Só que você tem alecrim na Tunísia, você tem alecrim na China, você tem alecrim nos Estados Unidos, no Brasil, porque ele foi migrando, né? Ele foi indo embora. E com essa migração, ele desenvolveu novas moléculas e novas espécies que se constituíram em si. E aí, o que acaba acontecendo? O produtor, ele fala assim, putz, ela mudou a espécie, eu quero aquela de novo. E traz aquela de novo. Só que o polinizador visita as duas. E aí elas cruzam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da lavanda, do lavandim, né? Então, lá na França, a lavanda, ela é cultivada acima de 800 metros de altura em relação ao Mediterrâneo. E na base do Mediterrâneo não crescia a lavanda, mas crescia o lavandim abrialis, que é uma espécie de lavanda também, né? E aí começaram a subir as plantações para cá e a descer essa daqui o máximo que dava. A abelha começou a visitar um, visitar o outro. E aí formou a lavândula híbrida, que é uma mistura da lavanda officinalis com o lavandim abrialis, né? Então ela virou lavandim mesmo. Agora, essas duas espécies de lavanda da França, uma que está na altitude, outra mais na base do vale, elas são fenotipicamente, histologicamente, você consegue ver... Sim, elas são diferentes, essas são diferentes e se hibridizaram por conta do cruzamento genético do polinizador. Okay. Porque acabou tendo cada vez mais, assim por diante. Só que o lavandim abrialis, o lavandim grosso, tal, quando você vê aquelas fotos assim, né, lindas, é tudo lavandim, não é lavanda. A lavanda, a flor é menor, ela é menorzinha, ela cresce mais alto, chamada lavanda fina na França. Na França a gente chama de lavanda fina, ela é muito mais cara, muito mais rara, tal. Então, por exemplo, hoje eu não importo mais da França o óleo de lavanda, eu importo da Bulgária, porque na Bulgária não tem lavandim, só tem lavanda. Então ele não mistura. O lavandim, ele vai aumentar o teor de cânfora. Tudo bem, funciona igual a lavanda, só que tem mais cânfora. Eu prefiro a Bulgária, que o teor de cânfora é super baixo. Então ela funciona igual um nocaute ali de um boxeador, né? Você vai cheirar ela, vai dizer, que sono, e puf, e ela te desmaia, né? E a lavanda, então, tem uma ação de quê? Como é que classificaria farmacologicamente, então, esse... Se for falar o nome técnico mesmo, farmacológico, é gabaérgica. A lavanda, ela é o óleo essencial mais gabaérgico que tem. Ela atua, né, inibindo os receptores de glutamato e liberando os receptores gabaérgicos no nível neuronal. Isso permite toda uma cascata de efeitos, né, que levam à produção de melatonina, a melhora do sono, a baixa da ansiedade, a baixa do cortisol e assim vai, né? Fantástico. E aí, eu não sabia desse aspecto da polinização, né, e ocorrer esse cruzamento, porque aqui que você falou, né, a laranja doce na Bahia é uma coisa, né, doce no Rio Grande do Sul é outra coisa, né? O coffee arábica em Java é uma coisa, o coffee arábica da Arábia Saudita, norte da África é uma coisa. É o terroir. É o vinho, né? O terroir. É o terroir, o terreno, o solo, né? Mas não é o solo. O solo também é a luz, também. É a umidade, é o environmental, né? Porque imagina o seguinte, você viu lá na fazenda, você vê quem tem as florestas do lado, né? Você viu lá, tem a plantação e a floresta está encostada. O vento bate, e o que ele faz? Ele joga a semente no meio da plantação. Aí, aquela semente da árvore, da floresta, do mato, tudo ali competindo, né? Só que a planta já está lá. Aqui é minha casa, vou me defender. O que você quer aqui? Se é uma planta de crescimento rápido, o jeito que ela tem de se defender é tentar alguma coisa que iniba esse crescimento. Se é uma planta que puxa mais água, o jeito dela se defender é tentar falar, eu preciso desenvolver um jeito de pegar mais água antes dela, né? Então, esse comportamento do instinto, né, de sobrevivência que está na vida, né? Por que eu falo que o instinto também, a gente não vê, né? Mas pega a sua planta aí, aqui você estiver em casa, quem estiver assistindo, né? E olha para ela assim, se ela está numa posição indo para o lado do sol. Muita gente já sabe disso. Aí você vira ela do outro lado e vê 2 dias ela volta, entendeu? Então, quer dizer, falar que não tem essa mobilidade, essa busca, essa adaptação, tropismo, essa lei, né?
Uma coisa interessante que eu também pesquisei no período do meu doutorado é o seguinte, que anteriormente a gente ficava, né, luz e solo. E hoje nós estamos granulando tanto que é que nós estamos descobrindo. Por exemplo, eu trabalhei com ativos, né? Na realidade, trabalhei com psicotrópicos dentro da família da coca. Certo. Né, quando você planta e leva para outras regiões, tira da América do Sul, a produção de química muda. E aí eles o sol, é o frio, tudo bem, isso contribui. Mas uma coisa que a gente está descobrindo, Fernando, é que as bactérias e fungos nos rizomas, cara, atacando, liberando, provoca isso. E é muito interessante. Você, quando faz uma extração ou você faz um mapeamento daquela microbiota ali, né, daquele microambiente microbiológico do solo, você vai ver algumas coisas bem interessantes que tem quase não é bem mimetismo, né? Mas que manifesta também na química da planta. Então, a gente volta naquela minha teoria que eu falei aqui no começo, né? Intersticial, né? O micélio. O micélio é o maior órgão vivo do planeta. E tem a inteligência intersticial, que é a forma como as plantas se comunicam através das hifas fúngicas, que se encontram e transmitem e levam e trazem, né? E fazem tudo ali acontecer. Então, é importante. A gente percebe uma coisa interessante, né? Lá na Suíça, eles não têm enxada. A enxada é um instrumento de trabalho de países como o nosso, ou outros países tropicais, que a enxada lá eles têm a pá, eles têm o cavador, uma espécie de enxadão parecido, mas a enxada mesmo não tem. E aqui no Brasil a gente tem o ato de carpir. Lá é diferente, lá chama Yeten, né? Yeten seria o carpir. Só que o Yeten você faz diferente, você faz com um garfo. Tem dois dentinhos que você enfia do lado da planta, você faz assim e puxa ela com a raiz. Aqui a gente raspa o solo com a enxada, certo? Certo. Sobre o solo, normalmente fica. Quando você vai fazer no Yeten comum, só pegando aquele pontual, você não afeta tanto essa microbiologia que fica no musguinho sobre a terra. Esse musguinho, ele é bem fininho. Você já deve ter visto, se você tem no jardim, fica um verdinho assim, parece que é um tapetinho, né? Aquilo lá, cara, é o melhor jeito de reter água para uma planta é aquilo lá. Só que no Brasil a gente usa enxada. E com a enxada você raspa aquilo, entendeu? Sim. Você raspa. Só que quando você desenvolve plantas que são duradouras, né? Tipo vinhedos, rosas. A rosa leva 10 anos. Essa estrutura você tem que respeitar muito ela. Você tem que respeitar muito porque é a parte microbiológica, é o que você está falando, que garante, né, que você tem uma estrutura microbiológica saudável ali, né, reguladora. Então, quando você tem também essa camada e não está tão aberto, quando vem a semente, ela fica ali também e às vezes ela não consegue ir para a terra e se formar, entendeu? Ela também está protegendo. E a água não consegue evaporar. Então, quando você corta aquilo ali, faz um buraco, põe a mão, você já sente que está úmido embaixo, né? Então, é uma das coisas assim que hoje é muito difícil de fazer, né? A cultura brasileira nunca olhou por esse aspecto, mas eu gostaria de desenvolver estudos, né, nessa área, porque eu acho que uma pequena mudança, principalmente nas questões de agricultura familiar e para algumas plantas, pode tornar muito mais interessante a retenção de nutrientes para o solo, né, e ter muito mais saúde ali, né? Você falou na questão aí de ajudar com a ansiedade, ajudar na qualidade do sono. E você falou logo no início que tinha uma questão mística, né, ao redor de aroma e tal. Como é que então pode ser usado esses óleos essenciais, por exemplo, para uma pessoa que está conhecendo agora esse conceito, né, de puxa, aqui eu quero para relaxar, isso aqui é para você não dormir. Como é que funciona isso? Por onde você recomenda a pessoa começar, Pedro? Bom, eu acho que o entendimento, né, primeiro, da mística, né? O óleo essencial é uma dádiva da natureza, né? Então, tudo que é natural, tudo que eu vejo assim, tudo que vem do Criador, né? E esse amor todo que ele dispersa para gente, nessa grande variedade de espécies e assim por diante. Então, eu vejo que essas coisas têm significado, são úteis, são dádivas, né? E eu vejo que toda essa conversa, né? Eu isolo a ideia do místico com a ideia da clareza, porque eu vejo assim,
quando se você quer falar de luz, ou de luminosidade, de iluminação, de conhecimento, você tem que pensar em luz e clareza. Então, a coisa tem que ficar clara, o oculto não faz parte disso. Então, eu vejo que o conhecimento, né, mas muitas pessoas, ou foi plantado por conta... Porque tem o seguinte, né? Vamos voltar aqui ao desenvolvimento das civilizações, né? O ser humano, na busca pela espiritualidade, assim por exemplo, ele sempre criou espaços devocionais, igrejas, templos e locais, né? E antigamente, às vezes era longe, o pessoal andava a cavalo ou a camelo, ou seja lá qual for o país que ele vai. E muitos templos usavam incenso, queima, a fumaça, o parfumo, a defumação e assim por diante. Então, eu acho que essa correlação do cheiro com a fumaça, questão templária, assim, porque permanece hoje em diversas religiões, né? Você encontra os defumadores, incenso e assim por diante, né? Tem vários, né? Cada um pode estudar por si, que isso é até simples. Ele trouxe essa categoria do cheiro ter um significado espiritual e assim por diante, tal, tal, tal. Porque também vem da antiguidade, né? Esse tipo de atributo. No entanto, o cheiro ele leva você para um campo de memória. Ele pode te inspirar, ele pode evocar a memória, ele pode te inspirar e assim por diante, né? Mas de fato, se ele vai ajudar você e te trazer algum benefício espiritual fora a sua consciência, o seu prazer, você não consegue atribuir. Então eu não consigo falar assim, olha, esse cheiro vai livrar você de todos os seus pecados, ou esse cheiro vai abrir a porta do céu, ou esse cheiro, isso aí não existe, não dá para fazer isso. Puxa, pensei que ia conseguir a salvação agora, cara. E aí não conseguiu. Então já me perguntaram uma vez, né? Uma vez eu estava trabalhando no começo, né? E eu fiz uma marca chamada Aromagia, que eu mostrava que não funcionava. Falava, tá vendo? É aromagia, mas isso aqui é só a sensação. Ela não faz a magia. Por quê? Porque eu tinha marcas no mercado que vendiam óleo de abacaxi para atrair o amor e a prosperidade. Eu falei, eu nunca vou conseguir ganhar deles, porque se o abacaxi dele traz amor e prosperidade, o meu aqui não vai fazer nada disso. O meu só vai dar uma imagem gostosa de abacaxi, né? Então, diante disso, eu montei essa marca Aromagia e falava, isso aqui é isso aqui é sensação, não tem nada a ver, e a questão farmacêutica está no óleo, e fui desenvolvendo. E a Aromagia funcionou, ela criou uma categoria de decoração, ela existe até hoje, ela estava naquela loja grande da Etna, ou no Tok Stock, ou está no supermercado Mambo, ela está indo brigar com o Bom Ar, sabe? Está indo brigar com o Bom Ar, com o Glade, mostrando um aspecto mais natural, uma possibilidade mais natural. E o óleo essencial, então, ele está num outro campo, mas ele trouxe isso. Então, existe a confusão do usuário, do consumidor, né? Do consumidor em si, olhar para o óleo e falar, é floral de Bach, é homeopatia, é esotérico, então isso... Ele não vê o conteúdo científico, né? Não que a ciência seja a melhor coisa para a gente também, mas o que eu digo assim, é onde hoje todo mundo chega no consenso. É a matemática, 2 mais 2 dá 4, é onde chega no consenso, é o que temos, né? E também a comprovação científica, aí é uma coisa que acho que vale para todos nós, né? Ela tem a importância porque ela tem dentro dela o caráter e a objetividade da reprodutividade, né? Então eu comprovei que isso aqui é bom para o Sam, é bom para o Fernando, é bom para a pessoa A, B, C, eu consigo reproduzir, né? Esse é o contexto do conteúdo científico, da comprovação científica. E quando eu tenho um meio, olha, isso daqui traz isso, traz aquilo, ele é intangível, ele é muito pessoal, individual. A pessoa pode alcançar por sugestão ou por qualquer outro caminho e atribuir isso de uma outra forma, né? Então, trazendo, né? Aí teve um momento que a gente teve que trabalhar bastante, porque senão a classe médica ela fica sem o recurso, né? Porque eu já dei aula agora na pós-graduação do Einstein e os médicos, os interessados, eles fazem plantões longos, né? Você às vezes tem que encarar jornadas. Como que você consegue recuperar? Então, uma lavanda ajuda ali naquele momento, uma respiração, um eucalipto ajuda você a se refrescar, né? O cheiro mesmo, ele te ajuda, ele é um dos componentes que vai te ajudar. Mas você não, mas onde está a ciência disso? Então tá lá.
1,8 cineol, mucolítico, né? Ele traz benefícios, ele dilata alvéolo, você vai absorver mais oxigênio, vai refrescar o cérebro, assim por diante. Lavanda, eu falei para você do GABAérgico, assim por diante e tal. Então, são benefícios que a gente consegue utilizar. Então, quando eu falo desse benefício relaxante da lavanda, e aí falo do hospital, hoje, onde é mais utilizado lavanda em hospital? No parto. É onde as doulas estão aplicando, fazendo massagem, né, nas costas da parturiente, ela relaxa um pouco, elas trazem o marido, fala, marido, você está junto, passa aqui a lavanda, enquanto toma banho. Se você vê um parto lá no Hospital São Luís, lá uma sala de parto hoje, é um spa, é um hotel, ela tem banheira, tem forma de se alongar, tem um monte de coisas, né? E o óleo de lavanda está lá. Né? Então pensa, se eu estou falando agora quem que vai nascer com esse óleo de lavanda? Vem um anjo lá do céu, né? ou vem quem lá de baixo? Vai saber, né? Então não dá para ir por esse lado, né? Não é por aí que a gente quer desenvolver as coisas, a gente quer trazer a clareza e trazer a ciência para que a gente possa reproduzi-la, né?